Olá, pessoal! Dando continuidade ao nosso curso de calculadora HP, nós vamos entender como funciona a pilha operacional da calculadora e como alterar os números dentro da pilha operacional nesta aula, aula 6. Certo? Olha só, primeiramente, eu quero explicar o seguinte: quando eu falo de pilha operacional da calculadora, eu não estou me referindo às baterias que alimentam a energia da sua calculadora, tá? Vocês bem sabem que a sua calculadora ela funciona através de baterias. Quando eu falo em pilha operacional, eu estou me referindo ao sistema da calculadora, ou seja, como a calculadora funciona quando nós digitamos os cálculos, tá certo? Como é que é a operacionalização daquele cálculo dentro da calculadora. E por que nós precisamos entender isso? Exatamente para saber qual é o tamanho do cálculo que eu posso fazer na minha calculadora sem ter que levar os resultados de determinado cálculo para o papel e retornar num segundo momento a continuação daquele cálculo, tá certo? Então, qual é o tamanho da equação que eu vou poder resolver na minha calculadora de forma direta? Entendendo a pilha operacional, você vai entender o tamanho do cálculo, então, que você pode fazer direto. A pilha operacional, pessoal, ela tem 4 casas: a casa X, Y, Z e T. Como é que isso funciona? É como se cada uma dessas casas fosse um visor da calculadora. Então, nós temos o visor X, que é aquele que vocês conseguem visualizar na calculadora, e vocês ainda têm o visor Y, Z e T. Esses outros 3 visores, eles são visores escondidos dentro da calculadora, ou seja, fazem parte da memória da calculadora. O único que você consegue visualizar, então, é o visor X, ok? Na última aula, nós aprendemos a fazer o cálculo que está aí na sua tela. 15 mais 10 dividido por 10 menos 5. Vamos entender, então, como é que a calculadora trabalhou, como foi a operacionalização da calculadora quando você fazia esse cálculo, tá? Nós aprendemos na aula anterior que para fazer esse cálculo, nós devemos digitar na calculadora 15, Enter, 10 mais 10, Enter, 5 menos divide. Não é isso? E aí nós teremos então o resultado que vai ser igual a 5. Vamos ver então como que isso funcionou. Quando você desejou fazer esse cálculo, então, a primeira coisa que você fez foi ligar a sua calculadora. Ao ligar a calculadora, apareceu 0 no seu visor, que é aquele que você consegue ver, ou seja, a memória X aparecia o 0, e a memória Y, Z e T, elas constavam dentro da calculadora vazias, certo? Você inicia o cálculo, então, digitando 15. O 15 vai aparecer no seu visor, que é a memória X, e a memória Y, Z e T continuam zeradas, vazias, ok? Você vai digitar, então, Enter, e toda vez que nós digitamos Enter, nós dobramos aquele número em 2 casas. Então, eu digitei 15 Enter, o 15 passa a aparecer, então, no seu visor, que é o X, e também na memória Y. Posteriormente a isso, eu digito 10, o 10 vai aparecer na memória X e o 15 agora apenas na memória Y, tá? Vou digitar o sinalzinho mais e o que a calculadora vai fazer? Vai somar, então, a casa X com a casa Y, ou seja, 15 mais 10. E aí eu teria lá no meu visor o resultado dessa operação, que é 25. E as outras demais casas, Y, Z e T, aparecem vazias. Continuando o meu cálculo, eu vou digitar então 10. O 10 vai aparecer no visor e o 25 vai subir para a casa Y. Vou digitar Enter.
o 10 ele vai se repetir na casa x e y, e o 25 ele continua guardado, porém agora na casa z, ok? Vou continuar meu cálculo digitando 5, o 5 aparece agora no visor, que é x, o 10 subiu para o y e o 25 continua na z. Eu vou digitar o sinal da operação, que é menos, e ele vai fazer então uma subtração entre a casa y e x, ou seja, 10 menos 5. Eu vou ter então no meu visor o resultado dessa operação, que é 5, e o 25 agora vai descer para a casa y. E por último, pessoal, eu preciso digitar então o sinal de dividido. Muitas pessoas não entendem. Por que eu digito só 25 no final da operação? Porque eu já tenho 25 guardado e eu quero dividir 25 por 5. Então, ao digitar o dividido, eu teria então no meu visor o resultado dessa operação, que é 5, e as demais casas vazias. Ok? Por que então aprender a pilha operacional? Porque aqui, pessoal, olha só, nesse cálculo nós conseguimos entender e visualizar que a casa T ela não foi utilizada em momento algum. Ou seja, nós poderíamos fazer contas diretas na calculadora HP12C, contas inclusive maiores do que essa que aparece aí no seu exemplo. Ok? Agora, nós vamos continuar o nosso aprendizado na pilha operacional entendendo como alterar os números na pilha. Eu consigo alterar os números entre as casas x e y, ou seja, se eu tiver dois números digitados aí na calculadora, eu consigo passar o número que está na casa x para y e o que está na y para x. Como assim? Olha só. Qual a tecla primeiro que eu utilizo para fazer essa mudança entre as casas? A tecla é essa que aparece na sua tela, que é x maior menor que y. Essa tecla ela está aí do lado do CLX. Para quem não recorda, né? O CLX é aquela teclinha utilizada para zerar o visor da calculadora. Então a tecla x maior menor que y, que é uma função branca, está aí do lado da tecla que zera o seu visor. Ok? Então vamos ver na prática como é que isso funciona. Olha só, eu vou então ligar a minha calculadora e vou digitar o número 5. 5, Enter. Quando eu digito Enter, o 5 ele se repete então na memória X e Y. Eu vou digitar o 10. E aí, olha só, quando eu digito X maior ou menor que Y, eu estou trocando a memória entre a memória X e Y. Ora, um número ele aparece na memória X, apertei X maior ou menor que Y, ele já vai para Y e o que estava na Y desce para X. Tá certo? Ok? Vamos continuar vendo isso na prática, como que funciona. Olha só, supondo que eu tenha essas duas operações aí, tá? O professor ele pediu para você resolver o seguinte, olha, 8 vezes 2 é igual a quadradinho. Terminando esse primeiro cálculo, ele quer o seguinte, olha, 90 dividido por quadradinho, ok? Se eu digitar 8 vezes 2, vai dar 16. Se eu apertar 90 divide, vai ser 16 dividido por 90. Na verdade, o professor quer 90 dividido por 16. Se nós não soubermos essa questão de inverter a pilha operacional, o que eu teria que fazer? 8 vezes 6, encontrei 16. Eu preciso anotar esse número no papel, tá certo? Zerar a minha calculadora, digitar 90, Enter, 16, divide. Né? Isso vai me dar mais trabalho. Então eu posso utilizar essa técnica de inverter a pilha para ganhar tempo. Ok? Como é que eu faço isso então na prática? Olha só, eu ligo a minha calculadora, eu vou digitar então 8, Enter, 2 multiplica, eu encontrei 16. 90, inverto a pilha, divide, ok?
Então, aí eu fiz 90 dividido por 16, 5,63. Vamos repetir? Zero a calculadora. 8, Enter. 2, multiplica. 90, inverto a pilha operacional, x maior ou menor que y, divide. Tá? Então, pessoal, olha só. Lógico que 8 vezes 2 é uma conta muito rasa, né? Uma conta fácil de fazer. Muitas vezes você já poderia ir para o segundo cálculo. 90, Enter, 16 divide. Acontece que nós vamos encontrar no nosso dia a dia contas mais complexas do que essa. E nós vamos precisar do resultado dessas contas para dividir por outros números. Então, eu entendendo como inverter a pilha operacional, eu ganho tempo, visto que eu não vou ter que transcrever aquele resultado para o papel antes de realizar o segundo cálculo. Ok? Então, pessoal, nessa aula foi possível entender como funciona a pilha operacional da calculadora HP12C. Ok? Até a próxima aula, quando aprofundaremos ainda mais o nosso conhecimento nesse aparelho. Até lá!